Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom te ter aqui conosco. Você faz parte do núcleo, né, de diversidade e inclusão da UVA. Exato. Isso, o pessoal talvez já conheça um pouco em algum evento falando mais sobre a questão das deficiências e tudo mais, mas é muito mais que isso, né, Muito professor? mais. Envolve, então, também esse braço da igualdade de gênero, inclusive com projetos muito legais que o professor também está engajado, né? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Bianchi, eu sou professor do curso de Comunicação, Publicidade e Jornalismo. Eu também sou membro da Comissão de Diversidade Humana, Acessibilidade e Inclusão da Universidade Veiga de Almeida. Eu entrei na comissão no ano passado, a convite da professora Tatiane, que é a coordenadora da comissão, e a gente vem fazendo um trabalho muito engatinhando ainda, né? Mas que já vem tendo alguns frutos bacanas, né? A gente vem realizando, porque somos, quando eu falo a gente, porque nós somos um grupo bastante grande, né? Quando a gente pensa em diversidade, né? Acessibilidade, inclusão, a gente está pensando nos nossos alunos, a gente está pensando nos nossos professores, a gente está pensando nos nossos funcionários, né? Da instituição. Então, abarcar toda essa comunidade, a nossa comunidade universitária, é um desafio, né? Então, a gente vai ter professores focados na questão da população preta, né? Da população negra da instituição, professores voltados para alunos com algum tipo de deficiência. A minha função dentro da comissão é trabalhar e pensar a questão LGBTQIAP+. Mas hoje, pelo convite, né, desse evento, eu vou trazer um debate que de alguma forma vai estar ligado à comissão, claro, mas também vai estar indo falar um pouco mais sobre outras esferas, não necessariamente apenas sobre a população LGBTQIA+. Esse evento é voltado para uma questão de igualdade de gênero e pensar o feminino, né, pensar a mulher de uma forma mais ampla, né, uma forma mais como a nossa sociedade se apresenta, uma sociedade mais diversa, uma sociedade mais múltipla, uma sociedade que vem rompendo algumas barreiras, explodindo algumas caixinhas, né, que foram sendo construídas para um fim que nos limitou, né, que vem nos limitando e que, de alguma forma, persiste na nossa sociedade. Então, eu vou começar com um questionamento, né? O que é ser mulher? E aí vocês vão falar assim, tá bom, o que esse professor tá aqui falando, esse cara está aqui falando sobre o que é ser mulher, o que ele sabe o que é ser mulher? Primeiro, eu vou fazer uma outra apresentação que eu não fiz quando eu comecei. Eu sou um homem branco, homossexual, cisgênero, careca, barba ruiva. Eu estou usando uma camisa florida, eu tenho 1,88 m. Eu estou fazendo uma descrição minha para algumas pessoas que não conseguem me ver, mas estão, de alguma forma, me ouvindo e assistindo ao seu modo a minha fala nesse momento. Então, como eu já me descrevi, eu não sou uma mulher, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, para falar de uma sociedade tão desigual, com tantos problemas, que tratam a mulher, né, como a professora anterior apresentou, né, a gente teve que pensar numa lei punitiva, né, a Lei Maria da Penha, muito tempo depois a lei de feminicídio, e se a gente precisa criar essas leis, pensar nessas leis, e elas são importantes, elas são fundamentais, é porque a nossa sociedade está com algum distúrbio enquanto sociedade, né? Ela tem uma série de problemas enquanto sociedade. E essas leis, elas são punitivas, ao mesmo tempo que elas têm uma função de tentar educar, né, através da punição, uma sociedade que é machista, uma sociedade que é misógina, uma sociedade que é extremamente perversa quando se trata do corpo da mulher. Então, de fato, passar pelos problemas que uma mulher passa, eu não passo. Eu não sei o que é sofrer algum tipo de assédio, como uma mulher sofre o assédio ao passar pela rua, o medo que a mulher tem de andar à noite. Eu não sinto esse medo, mas eu tenho que parar para pensar sobre esse medo. Eu tenho que parar para pensar e refletir
e trazer essa reflexão junto com os meus alunos, né, junto com vocês que estão aqui ouvindo, sobre esses medos, sobre essas violências que são simbólicas, que são extremamente invasivas muitas vezes. Por exemplo, um assovio que pode parecer para um homem, quando vê uma mulher passando, assovia para ela, achar que é um elogio. Não é está sendo extremamente invasivo aquele corpo, porque aquele corpo, inclusive, não sente elogio naquilo. Dependendo da situação, ele pode sentir medo, né? Porque ela não sabe o que vem depois desse assovio. Então, de fato, eu não sei o que é sentir esse medo, sentir essa pressão, sentir essas ameaças, mas eu sei que eu tenho empatia, que eu tenho altruísmo para tentar ajudar, contribuir para transformar essa sociedade que é extremamente problemática em relação ao corpo da mulher, para junto, né, e de alguma forma transformar essas questões. Bom, eu vou trazer alguns exemplos, porque quando eu pergunto o que é ser mulher, a gente tenta voltar àquelas caixinhas que eu falei, né, para enquadrar as mulheres em algumas esferas, em algumas situações, em alguns modelos. Se a gente pegar aquela célebre frase da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque foram criadas caixinhas para a gente colocar, para que aquela sociedade, né, para que a sociedade coloque a mulher dentro desses espaços, né? E quando uma mulher, ela por algum motivo, ela foge a essa norma, ela é perseguida, ela é ridicularizada, ela é atacada e mais uma vez ela é colocada numa situação de inoportuna, né, de vítima mesmo. Bom, eu vou trazer algumas imagens aqui para a gente pensar o que é ser mulher, né? Ou os tipos identitários da mulher. Bom, a mulher ela pode ser uma mulher preta, ela pode ser uma mulher oriental, com uma deficiência, ela pode ser uma mulher que gosta de outra mulher, né? Mulheres lésbicas, ela pode ser uma mulher que gosta de mulheres e gosta de homens também. Ela pode ser uma mulher gorda, ela pode ser passei direto. Pode ser duas mulheres que têm um filho, ela pode ser mãe, ela pode ser filha. Ela pode gostar de curtir a vida, beber sua cerveja com os amigos, ela pode gostar de ir à praia e gargalhar com as suas amigas. Ela pode ser uma mulher ativista e ela pode ser uma mulher política, uma mulher transpolítica, como a Duda, que vocês estão vendo aqui na imagem. Ela pode ser uma mulher artista, cantora, Big Brother. Ela pode ser uma mulher trans, ganhadora de um prêmio internacional pelo papel que ela realiza como atriz. Então, cada uma delas e todas essas características juntas em uma só mulher, porque não existe uma única mulher dentro de um corpo, né? Quando a gente pensa no corpo feminino, a gente não pode pensar que, por exemplo, a Lina, né, é apenas uma mulher trans, ou uma mulher que foi ao Big Brother, ou uma mulher que foi cantora. Ela é um conjunto, né, de características que a compõem como uma mulher, que a compõem como um ser no mundo que ela vive. Todos nós somos esse somatório de características, né? Todos nós somos um somatório de experiências, de vivências. Todos nós temos essas relações de interseccionalidade que nos constituem como seres no mundo, nos mundos em que vivemos, né? Essa relação dos mundos que vivemos são as nossas experiências, desde aquilo que nos constitui mais primário, né? Naquilo que nos constitui a partir das nossas matrizes fundadoras, aquilo que é mais antigo e que muitas vezes a gente nem sabe por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita, mas simplesmente a gente vai vivendo através dessas crenças. Nas experiências do cotidiano, né? Nas nossas experiências de andarmos pelas ruas, tudo isso nos constitui. Né? A experiência universitária,
que é extremamente transformadora. Eu acho que eu falo isso muito para os meus alunos, né? A experiência universitária é uma das experiências, é um dos momentos que a gente mais se transforma na vida, onde a gente tem contato com uma diversidade gigantesca de pessoas, e muitas dessas pessoas a gente vai carregar para as nossas vidas. E é um momento de muito aprendizado, né? É um momento de aprendizado acadêmico, né? De conhecimento da nossa área, da área que a gente escolheu para a nossa profissão, mas também é um momento de conhecer uma diversidade de pessoas que vão nos transformar, que vão ajudar a gente a nos transformar, ao mesmo tempo que a gente vai ajudar essas pessoas a se transformarem, né? A gente é esse processo, a gente é contínuo, e é fundamental que a gente esteja aberto para perceber e sentir as potências que estão às nossas voltas, né? Que está tudo à nossa volta. Porque se o mundo me transforma através do contato com a diferença, com aquilo que, de alguma forma, eu não conhecia, me transforma porque eu estou permitindo essa transformação. Né? E essa relação permissiva com essa transformação é fundamental para que a gente perceba um mundo diferente, que a gente sinta um mundo diferente. Então, uma das questões que eu proponho aqui, né, é a gente pensar para além daquilo que a gente acredita como verdade, para além daquilo que a gente vê como a realidade do mundo, porque a nossa realidade é diferente da realidade dos outros. A gente vive numa sociedade que esse tanto de características que nos compõem, que compõem a nossa existência, que compõem os nossos corpos, vão nos colocar em alguns lugares privilegiados, em outros lugares, outros corpos, outras pessoas vão estar em lugares que são extremamente depreciados no social. Né? É um exemplo que eu falo com os meus alunos. Quando eu me descrevi, né? Quando eu falei um pouco sobre mim, eu sou um homem cis, eu sou branco, eu sou classe média, eu tenho uma profissão, uma formação sólida. Na sociedade que a gente vive, no Brasil que a gente vive, eu sou extremamente privilegiado. Eu não estou no topo da pirâmide social porque eu sou homossexual. Agora, quando a gente pensa nessa relação das diferenças dos gêneros, né? Quando a gente pensa numa mulher, quando a gente pensa numa mulher preta trans, uma mulher preta trans e pobre, a gente está olhando e pensando para uma mulher que está na base da pirâmide social. É a pessoa que mais vai sofrer as violências que a nossa sociedade pode destilar sobre uma cidadã. Né? Então, é fundamental que a gente olhe para essa mulher e perceba esse lugar social. A gente não vai sentir o que ela sente, porque, no meu caso específico, né, não vou sentir o que ela sente, porque eu não sou ela, meu corpo é outro. A sociedade me enxerga e me percebe de outra forma. Mas é importante que eu tenha empatia em relação a ela, é importante que eu tenha uma relação de altruísmo diante dessa existência, para que eu possa transformar, junto com ela, a sociedade. E aí, quando eu falo junto com ela, eu retomo mais uma vez no início da minha fala, quando eu questiono o que é ser mulher, e eu digo que eu não sei, porque eu não sou uma mulher. Eu não estou falando aqui pelas mulheres. Então, pensar essa forma que constitui os corpos, né, é a gente pensar um pouco sobre toda essa diversidade do que é ser mulher. E aí, quando eu estava dizendo, né, eu falei sobre não ser uma mulher, e não estar falando por elas, mas estar falando com elas, eu volto ao iniciozinho do nosso evento, né, quando a gente teve a fala da nossa reitora, que é uma mulher, das nossas vice-reitoras, que são mulheres, das professoras que estão organizando o evento. Eu não estou falando por elas, mas com elas. É fundamental que a sociedade toda participe desse debate, que participe dessas questões, para que a gente juntos transforme a sociedade e perceba a sociedade no lugar. Perceba não, mas transforme, construa uma sociedade mais justa, mais igualitária. Bom, então, de forma coletiva, precisamos discutir política pública para cada uma dessas mulheres e para todas elas. Essa relação da interseccionalidade é pensar todas as questões, que é difícil, muito difícil,
uma sociedade tão diversa, uma sociedade tão fragmentada, uma sociedade que cada vez se fragmenta mais, né? Como eu falei para vocês, eu sou da Comissão da Diversidade aqui da faculdade e eu cuido da parte LGBTQIA+. Vocês não eram nascidos, muitos de vocês não eram nascidos, mas quando a gente pensa sobre essa sigla, né, ela já foi apenas, quando começou, se falava gay, e todo mundo ficava dentro dessa caixinha do gay. Depois veio o GLS, né, gays e lésbicas, e tinha um S aí do simpatizante. A gente não precisa de ninguém ter simpatia por a gente, né? A gente precisa de pessoas que participem do processo de transformação da sociedade. E aí, o G e o L não compõem a totalidade da diversidade da dissidência de gênero, né? A gente tem que pensar pela uma esfera que, sim, essa sigla LGBTQIAPN+, ela vai crescer e vai continuar crescendo, porque esses modelos todos, né, identitários, são caixinhas que a gente vai construindo, mas, ao mesmo tempo, não vão dando conta sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. E, como eu falei, se nós somos potências, a sociedade se transforma, a gente se transforma junto com ela, e a gente transforma a sociedade, a gente vai cada dia se perceber menos dentro dessas caixinhas e cada vez a gente vai nos permitir circular e transcender aquilo que nós achávamos que nós éramos para sermos outras pessoas. Espero que pessoas melhores, principalmente num contexto tão difícil como a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Com uma relação de uma crise democrática, mas não só no Brasil, como no mundo todo. Todos os grupos minoritários estão sendo colocados em riscos, né? Quando a gente fala, quando a gente percebe que a democracia está sendo colocada em xeque, sendo colocada em risco. E é fundamental que a gente lute coletivamente para que as mulheres tenham suas vidas protegidas, resguardadas, e que seus direitos de cidadãs sejam também, como nossa Constituição diz, iguais aos de qualquer outra pessoa que se identifiquem como mulher, né, que sejam mulheres, e também daqueles que não se identificam como mulheres. É isso. Eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo esperado. Bom, o meu e-mail, eu não vou tentar colocar aqui no chat. Se alguém precisar de alguma ajuda do Núcleo da Diversidade, pode me mandar um e-mail, e aí, se não for da questão LGBTQIA+, eu encaminho para o setor, para o professor que cuida da demanda, ok? E aí, se alguém precisar de alguma ajuda, não sei se todos os alunos sabem, a gente tem aqui na faculdade a possibilidade de substituição do nome social, né? Lá no portal do aluno vocês têm acesso a isso. Então, às vezes, eu tive, por exemplo, alguns alunos esse semestre que fizeram a mudança dos seus nomes sociais e é muito legal a gente ver esse momento de possível, né, acontecer. Eu lembro quando eu era aluno da graduação, isso não existia, né, e não faz tanto tempo assim, né? Eu entrei na graduação em 2006, terminei em 2010, 12 anos, né? Depois fiz mestrado, doutorado, e o que eu venho percebendo, porque eu pesquiso, eu tenho uma pesquisa voltada para questões de gênero e sexualidade, é que nos últimos 10 anos as transformações e as percepções e as demandas, né, de todas essas lutas que vão aparecendo diante de nós, elas vem se acelerando, né? E que bom, porque essas pessoas todos nós, a gente não pode ficar esperando sentado as coisas acontecerem. A gente tem que se organizar e lutar para que elas efetivamente aconteçam. Obrigado por vocês terem me ouvido. Fico à disposição de quem precisar de alguma coisa da nossa comissão. Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos fazer um registro aqui dos integrantes do painel, que eu acho que você vai ficar contato, também. E já iniciamos a fala do professor João.